Graças a Deus. Na semana passada, nós, dentro dessa nossa campanha, a igreja que Deus sonha, nós falamos que essa igreja que Deus sonha, ela está debaixo de uma promessa, a promessa que Jesus nos dá de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa igreja está debaixo de uma missão, e essa igreja também é aquela igreja que sabe acolher as pessoas. Vocês estão notando alguma coisa diferente, gente? Existe um púlpito diferente, né? Esse púlpito também é uma semente. Esse púlpito também é uma oferta vinda do mais novo empresário desta igreja, do ramo de imóveis, Paulo Rogério, tá? E nós damos graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, damos graças a Deus. Ele tem um testemunho para contar de como isso aqui também foi feito. Outra hora eu dou a oportunidade de poder falar. Mas é muito bom ver a maneira como Deus tem colocado sementes na nossa vida e nos dado condições de podermos abençoar a casa de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre cultura do reino. Quando nós falamos de cultura, só para você poder lembrar o que é cultura, cultura é um conjunto de hábitos, costumes, conhecimento, crenças de um determinado povo. E quando nós pensamos em cultura do reino, nós precisamos imaginar que existe uma cultura diferenciada do reino de Deus para o mundo, para o sistema que nós chamamos mundo. E eu quero que a gente comece a falar em cima de um texto de Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, Mateus 20 e 20. E eu preciso falar com vocês que essa minha pregação surgiu da nossa reunião de célula dessa semana. Enquanto nós conversávamos sobre um princípio que o estudo de célula trouxe, surgiu a ideia no meu coração de conversar um pouco sobre a cultura do reino. E eu quero que você observe essa conversa de Jesus com a mãe de 2 filhos que eram discípulos dele. É interessante que mãe sempre é um grande pistolão da gente, né? Todos vocês conhecem a palavra pistolão, né? Quantas vezes a mãe não quebra o galho do filho, né? E esta mãe, imbuída com uma boa mãe judia, imbuída de poder colocar os filhos num lugar proeminente, como discípulos de Jesus, resolveu fazer um pedido para Jesus. Então vamos ler a nossa história. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Ela não queria nada demais. Ela só queria que os 2 filhos pudessem sentar, um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Fala comigo assim, indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Fala comigo assim, entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo.
E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A primeira coisa que Jesus muda aqui na cabeça daqueles discípulos, juntamente com a sua mãe, é que o princípio do reino, em relação àquele que é maior, é diferente do princípio do mundo. Baseado nisso daqui, alguns anos atrás, surgiu um livro chamado Liderança Servidora. A liderança servidora, gente, teve como base o princípio que Jesus ensinou. É um princípio do reino. Líder não é simplesmente não é uma posição para outros servirem. Esse é o princípio do mundo. No reino de Deus, o líder serve. E aí Jesus vive uma situação com seus discípulos, onde ele não apenas fala sobre isso, ele vive isso. Lá em João 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, em João capítulo 13, quando Jesus está para tomar a última ceia com seus discípulos, diz a Bíblia que de repente Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, se baixa e começa a lavar os pés dos discípulos. O espanto deles foi enorme. Sabe por quê? Porque quem faria aquilo ali, quem fazia aquilo ali, aquele trabalho que Jesus resolveu fazer, era um escravo. Como é que de repente o mestre se porta como escravo para lavar os pés dos seus discípulos? Uma outra coisa que eu quero trazer à sua mente, importante, porque isso torna Jesus muito humano para a gente. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês: por que Judas, quando traiu Jesus, disse que aquele que ele ia beijar, que era o mestre? Por que ele teve que dar essa indicação? Porque Jesus não estava com uma roupa resplandecente, diferenciado de todos os demais discípulos. Jesus na multidão podia ser confundido com qualquer outro discípulo. Pensa nisso. Por isso ele precisou ser beijado, destacado, para que os soldados soubessem exatamente quem eles deveriam prender. E aí, em João 13, a partir do versículo 12, eu quis pegar esse pedacinho aqui, diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, eu sou. Jesus fala assim: eu sou mestre e senhor. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, essa mesma posição que eu ocupei, lavando os pés de vocês, vocês precisam também ocupar e lavar os pés uns dos outros. Ou seja, essa posição de servo vocês precisam ocupar. E não é só servir a quem você acha que deve servir, mas é servir uns aos outros. E ele continua dizendo assim: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aí ele fala assim: eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Agora, olha como ele termina no versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, serão o que, gente? Vamos falar juntos? Agora que você sabe estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então Jesus fala assim: quer ser feliz? Sirva.
Quer ser feliz? Sirva ao seu irmão. Quer ser feliz? Honre quem está do seu lado. Porque a palavra de Deus fala sobre nós honrarmos uns aos outros. Existem coisas que eu não sei, e eu aprendo com Aldair. Existem coisas que eu sou completamente inábil. Eu ligo para o Aldair e falo para ele: por favor, você pode vir fazer isso assim, assim, assim? Outro dia eu estava decidindo uma coisa fazer aqui na igreja. Eu fui conversar com os anciões, Sebastião e Aldair. Ou seja, eu preciso honrar a experiência desses homens. Eu tenho jovens e eu tenho senhoras aqui. Uma das coisas que eu quero falar para as mulheres mais velhas, mais maduras, um trabalho que vocês têm na casa de Deus, no reino de Deus, é ensinar os mais novos, as mais novas. Tem horas que a gente acha que não temos nada para dar. Você tem uma experiência, você tem um conhecimento de Deus, você tem uma unção de Deus. Na cultura do reino, os anciãos não são desprezados. Na cultura de hoje, os anciãos são colocados de lado. É tão interessante e terrível que o coronavírus atingiu mais as pessoas idosas. Parece que veio para dizimar os experientes, os maduros. E eu quero que você entenda que na cultura do reino, o servir, ele é uma marca nossa. É uma marca do reino. Existe algo interessante que você precisa ter na sua mente e no coração. Quem quer ser o líder, que seja servo. Existe um livro do John Maxwell chamado Liderança 360 Graus. Então ele fala que aonde você está influenciando. E você não influencia só aqui na frente, você influencia 360. Você não tem noção em quem você está e como você está influenciando pessoas. Uma outra coisa que é bom nós pensarmos nessa cultura do reino. Na cultura do reino, palavras justificam e palavras condenam. Lá em Mateus capítulo 12, de 36 a 37, diz assim: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Duro isso, né? De toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão, o que, gente? Absolvidos, e por elas serão condenados. Então, na cultura do reino, eu tenho que saber usar as minhas palavras. Na cultura do reino, palavras devem ser usadas para edificação de outros. Palavras não podem ser usadas para denegrir as pessoas. Palavras não podem ser usadas de maneira errada, porque uma vez que você fala, existe aquele ditado que fala que palavras são como penas soltas ao vento. Uma vez que você falou, querido, não tem como desfalar. Desdizer. Desfalar ficou feio, né? Desdizer. Não tem como desdizer. Porque você já falou. Eu sei que lá em Tiago ele vai dizer que aquele que controla a sua língua é perfeito varão. Tiago ele vai relatar como é difícil controlar esse órgão pequeno. Ele fala assim que
um piloto, um marinheiro, melhor dizendo assim, consegue controlar muito bem um navio pelo leme. Um pequeno leme controla um navio enorme. Mas nós não conseguimos controlar a língua. E aí o salmista ora assim e diz assim: põe, Senhor, um guarda à porta da minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Se você é alguém que fala demais, começa a orar pela sua boca. Senhor, põe um guarda à porta da minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Fala como o salmista também ora assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Não tem coisa melhor do que você estar perto de pessoas que têm palavras que instruem, que mesmo chamando a atenção ou corrigindo, instrui. Então, muito cuidado, porque na cultura do reino, a palavra, ela precisa edificar. Quero ler 2 provérbios para vocês, que falam sobre a importância da palavra. Provérbios 10, 11, diz assim: as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Mas vamos ficar com o início do versículo. As palavras do justo são fonte de vida. Provérbios 10, 32. Olha o que diz aí: dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas. Põe a mão assim na boca e fala assim: Senhor, que da minha boca venham palavras proveitosas. Pensa nisso, gente. Sabe, da sua boca vão sair palavras proveitosas. E aí quando chega lá em Efésios capítulo 4, 29, olha o que Jesus diz. Jesus não, gente, Paulo corrigindo. Efésios 4, 29. Evitem o linguajar sujo e insultante. É interessante que, deixa eu fazer uma observação, que atualmente nós podemos ouvir linguajar sujo e insultante até de púlpito da igreja. Porque agora está virando, entre aspas, moda. Então assim, ele fala assim: evite o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, escuta isso, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Eu me preocupo muito quando chega uma pessoa para mim, perto de mim, destruída, e ela está destruída por causa das escolhas que ela fez. Eu ouço, e eu sempre lembro de Jesus, que ele não quebrava a cana quebrada. Então eu falo assim: eu não posso falar nada que venha aumentar a culpa ou a ferida dessa pessoa. Eu tenho que ver o que eu vou fazer para levantar o ânimo dela, não para destruí-la. Porque o que adianta você falar assim: querido, sinto muito, mas isso foi escolha sua. Ok, ele sabe que foi escolha dele. Mas o que mais pode ser dito que vai animá-lo, que vai levantá-lo, que vai fazê-lo ter uma perspectiva diferente? No reino de Deus, a palavra deve ser usada para edificação. É interessante, quando eu penso nisso, eu fico pensando em todas as boas palavras que eu ouvi quando eu nem mesmo cria que era possível. Tem pessoas, tem momentos que nós temos o nosso momento de ceticismo. A gente não crê na gente. A gente não acredita que a gente pode.
E aí tem aquelas pessoas que Deus coloca na vida da gente e fala assim, não, vai dar certo sim, vamos orar, sonhe com isso, se veja fazendo isso, vai fazer aquilo outro. Mas só que dentro de você tem tantas outras coisas diferentes daquilo que está sendo dito por aquela pessoa. Mas chega um momento que essas falas se tornam a nossa fala. Chega um momento que nós começamos a crer que nem aquelas pessoas que estavam próximo a nós, dizendo para nós que era possível. Então, fale palavras que a edificam. Por último, gente, eu pensei que eu tivesse muito atrasado, mas não estou não. Uma coisa que você precisa entender, eu sei que você não pode chegar perto, mas olha quem está do seu lado, na sua direita, na sua esquerda, se der bom tempo, olha para trás. Você que está em casa, se você está sozinho, ou se tiver alguém com a gente, olha para essa pessoa que está do seu lado. Quero que você avalie um pouco quem está perto de você. Como é que você olha quem está perto de você? Com que olhos você vê essa pessoa que está perto de você? Se você fosse avaliar esta pessoa, como é que você a avaliaria? Porque avaliar algo é dar um preço. Concorda? Quando eu vou avaliar alguma coisa, eu estou dando um preço àquilo. Tá. Isso quando eu penso no outro, né? Aí vamos pensar, como é que você avalia essa pessoa que está do seu lado? Agora eu quero que os seus olhos voltem para você. E eu quero que você pense, como é que você avalia a você mesmo? Quando você olha para você e você avalia você, qual é o preço que você dá? O valor que você dá a você? Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha o que diz aí: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Câmeras em mim. Por que nós não avaliamos mais a ninguém do ponto de vista humano? Porque a avaliação humana, ela é muitas vezes míope. A avaliação humana, ela é muitas vezes errônea. Porque você pode ser que estava naquele lado do desacreditado ou da desacreditada. Você pode ser aquele que estava daquele lado de que isso não vai dar em nada. Você pode ser um daqueles que ninguém conseguiria. Sabe quando você é pequenininho e você fica pulando para as pessoas poderem ver você? Talvez você é alguém que até hoje fica pulando para que alguém enxergue você e ninguém consegue enxergar. E aí isso me faz lembrar de Davi, quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei. De repente, Samuel deu de cara com, acho que era Jonadab, irmão de Davi, que pelo visto era um galã, né? Porque quando Samuel deu de cara com ele, ele falou assim: certamente eu estou diante do rei de Israel. Que ele ia, Deus falou assim: não. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração.
E nós ficamos muito presos à validação humana. E é interessante que isso gruda na gente de uma tal forma que parece que nem homo deixa totalmente branco, nem Vênus tira a marca. Vou ganhar por essa propaganda. Sabe, não ganha. Nem uma melhor água sanitária tira a mancha. Porque as marcas da alma, elas não são fáceis de se tratar. Então, uma das coisas que ele fala aqui, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Olha a continuidade, o que diz aí. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Esse no outro tempo, antes de você ter a revelação de que quem Jesus era, você pensava em Jesus apenas do ponto de vista humano. Quando eu pensava em Jesus apenas do ponto de vista humano, Jesus era um simples líder religioso. Jesus foi alguém que veio e dividiu a história entre antes e depois de Cristo, mas isso não mudava em nada minha vida. Estou dando para entender isso aqui? Ele fala assim, em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Existe uma outra versão que vai dizer assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu conheço alguém segundo o Espírito, quando eu olho para alguém segundo o Espírito, eu creio. Embora os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que Deus está trabalhando na vida dele e na vida dela. Eu creio que é possível uma transformação. Eu creio que é possível uma mudança de coração. Quando eu olho segundo a carne, eu não creio que isso é possível. Quando eu olho segundo a carne, eu vou dizer assim: é Gabriela. Entende isso? É Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim. Agora, quando eu olho segundo o Espírito, há uma perspectiva de mudança. E nós, no reino de Deus, precisamos olhar as pessoas que estão à nossa volta na perspectiva do Espírito. Essa é a cultura do reino. O reino diz para mim, porque eu passei por essa metamorfose. Você passou por essa metamorfose. Você que está nos ouvindo passou por uma metamorfose. Se não passou, precisa passar. A metamorfose, se a minha vida foi transformada, se meu coração foi transformado, então Deus pode transformar o coração daquela vizinha que está roubando a minha paz. Daquele vizinho que está me oprimindo dentro da minha casa. Então, na cultura do reino é assim. A cultura do reino diz para mim, sabe o que, gente? O amor de Deus transforma o homem. Porque o amor de Deus me transformou. A moeda de transformação no reino de Deus, na cultura do reino, é o amor. E aí eu me lembro de João descrevendo a carta de 1 João, ele diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem era você antes de conhecer a Jesus? E você não aprendeu a amá-lo
Aliás, desculpa. Você não o amou primeiro. Ele primeiro amou você. Para depois você responder esse amor. Na cultura do reino, você perde para ganhar. Na cultura do reino, você perdoa para ser perdoado. Na cultura do reino, eu não resisto ao perverso. Na cultura do reino, é honroso sair de discussões. Na cultura do reino não é aquilo assim mesmo, se bater leva. Sabe essa história? Se bater leva. Na cultura do reino não é assim. Na cultura do reino, eu dou a outra face. Na cultura do reino, a minha, como é que eu vou dizer? A minha honra, quem me justifica é Deus. Existem momentos, querido, querida, que você precisa abrir mão do direito que você tem de lutar a favor da sua honra. Alguém falou alguma coisa que não condiz com você. Ah, mas eu vou lá tirar isso a limpo. Sabe que tem situações, quanto mais a gente tenta resolver, piora. Deixa que Deus vai justificar. Deixa que Deus vai mostrar quem é você. Existe um versículo lá em Romanos 12 que fala assim: dai lugar à ira de Deus. Para eu dar lugar à ira de Deus, eu preciso tirar minha ira de campo. E sabe quando eu tiro minha ira de campo? Servindo o meu inimigo. É como diz a Bíblia, é como amontoar brasas vivas sobre a cabeça do meu inimigo. Eu não estou esperando eu não esperava que ele me servisse. Eu fiz tanto mal a ele, eu fiz tanto mal a ela. E de repente, aquele que você fez mal, serve você. Na cultura do reino, eu não me canso de fazer o bem. Porque eu sei que cansa. Mas a Bíblia fala: não se canse de fazer o bem. Eu quero que você pense nessas coisas nessa noite. Na cultura do reino, a porta de entrada para o reino é o arrependimento. A porta de entrada do reino de Deus é eu abandonar uma vida independente e me submeter ao senhorio de Jesus para viver uma vida dependente. É assim que eu vivo, assim que nós vivemos na cultura do reino. Quero que você fique em pé. A igreja que Deus sonha vive a cultura do reino. A igreja que Deus sonha é aquela igreja que aprende a servir todos os dias. É aquela igreja que não olha ninguém segundo a carne, mas olha segundo o Espírito. É aquela igreja que crê que o amor é a moeda de transformação. Ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste ao amor de Deus. Quando nós amamos e somos amados, nós somos transformados. E observa que Jesus não impõe condições para você vir a Ele. Ele fala: venha como você estiver. Porque o amor dele vai transformar você. Quero que você ponha a mão no seu coração. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos dê olhos para olharmos
cada pessoa que está do nosso lado, que está próximo a nós, segundo o Espírito. Nós temos avaliado tão mal algumas pessoas, pois não temos crido que é possível uma mudança, não temos crido que é possível uma transformação. Temos tido pessoas como nossas inimigas, enquanto a tua palavra diz que o nosso inimigo é o diabo e os seus anjos. Quando a tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Oh Deus, nós queremos crescer no entendimento da cultura do reino. Nós queremos usar as nossas palavras da maneira correta. Estamos cansados muitas vezes, Pai, de falar precipitadamente. Coloca na nossa boca um guarda, vigia a porta dos nossos lábios. Eu oro como orou o salmista, que as palavras das nossas bocas e o meditado do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Pai. Oh Deus, queremos, Senhor, ser exercitado todos os dias em servir aos nossos irmãos, todos os dias. Nos dá olhos, Pai, para vermos as necessidades e nos prontificar a servir. Eu oro, Senhor, para que o Senhor, a cada dia, pela Tua palavra, esteja nos instruindo a viver a cultura do Teu reino. E assim, Senhor, possamos estar expandindo como igreja o Teu reino, pela simples forma como nós vivemos. Rogamos assim, ó Pai, a ação do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu